Paz do Senhor a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, felizes por esse momento tão especial que temos a oportunidade de nos encontrar. Queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e ainda faz por nós, mesmo sem nós não merecermos. Então quero convidar todos os irmãos que estão conosco nesse culto a participar, sim, através da oração, para louvar e agradecer a Deus por tudo. Amém, Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tudo está na mão do Senhor. Por isso eu quero aqui, meu Deus, agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas, nos ensinando a cada momento, em tudo, meu Deus. Obrigada, porque somos privilegiados de conhecer o Senhor, de conhecer a Tua Palavra, estarmos reunidos com os irmãos para poder congregar realmente, porque onde 2 ou 3 estão, nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor. Assim nós queremos agradecer, louvar ao Senhor e convidar, sim, a todos os irmãos que possam participar desse culto através da palavra, que seja abençoada todos aqueles que ouvirão o culto, os que participarão do culto, meu Deus. A Ti, Senhor, nós entregamos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vos saúdo com a paz. Boa noite, irmãos. 1 João, de 1 ao 7. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para vocês. Também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Luzes redondas, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele vem, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos neste momento orar pelos enfermos. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é por isso que nós vamos clamar ao nome dele diante do nosso Pai Celestial. Amém? Senhor Deus, nós estamos orando neste momento pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Tu sabes, conheces cada pessoa. Senhor Deus, nós temos amigos, parentes, irmãos da fé, que estão passando por momentos difíceis de enfermidades das mais diversas e também neste momento, Senhor, da pandemia. Nós oramos ao Senhor e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor traga cura para essas pessoas. Senhor Deus, nós cremos no Teu poder. Tu operaste, Senhor Deus, tantos milagres que foram registrados na Bíblia, quantos outros milagres também que nós presenciamos, que nós vimos testemunhos dos Teus servos que receberam. E da mesma forma, Senhor, nós clamamos que a boa mão do Senhor esteja neste momento, Senhor, tocando a vida desses enfermos, livrando-os, Senhor Deus, da dor, livrando-os, Senhor Deus, de toda infecção, cortando, Senhor Deus, a febre, retirando, Senhor Deus, o sofrimento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti,
Que o Senhor abençoe estas vidas. Que o Senhor repreenda, Senhor Deus, esta enfermidade. E que nós possamos ouvir os testemunhos dos teus servos, que foram curados pelo bom amor do Senhor, revelado a essas pessoas. Senhor Deus, abençoe-os, livre-os do mal, livre-os, Senhor Deus, de toda enfermidade, que a palavra do Senhor esteja sobre estas vidas. Palavra de cura, de libertação, de alívio. E nós oramos crendo no teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Eu sou a Isadora e eu vou falar um pouquinho da importância da igreja, o papel da igreja na minha vida. Era fim de ano e eu e hoje meu atual esposo, o Beto, nós namorávamos há pouco tempo e a gente recebeu um convite dos nossos sogros de vir aqui assistir a um culto, a participar de um culto. E a gente saiu daqui muito impactado com a palavra. Eu até lembro que o pastor fez a gente refletir sobre o quão a gente tem trabalhado em prol do sacrifício que Jesus fez na cruz. E quando a gente voltou no outro domingo, a gente recebeu mais uma palavra que deixou a gente bem impactado. E foi uma sequência de pregações que fez com que a gente refletisse cada vez mais e quisesse buscar cada vez mais sobre essas verdades do Evangelho. Desde então, estamos aqui. Eu e meu esposo nos casamos aqui eu fui batizada. Tanto eu quanto ele fazemos parte do Ministério de Louvor. Estamos aguardando o nosso primogênito, que a gente vai apresentar a Deus aqui nessa casa. E posso dizer para vocês que esse convívio só tem trazido muitas bênçãos à nossa vida. Esses dias de pandemia têm feito a gente sentir muita falta de estar aqui na casa do Pai. A gente que trabalha na obra, a gente sente muita falta de estar em meio aos irmãos, servindo. A alegria, a satisfação de poder fazer essa entrega do nosso trabalho a Deus, isso tem feito muita falta. Os rostinhos que a gente conhece, sabe? Tem sido dias muito difíceis, mas a gente tem fé e a gente permanece em Deus, sabendo que, independente se estamos aqui ou em casa, Deus é conosco. Paz do Senhor, queridos, estamos mais uma vez aqui num momento muito especial, que realmente é de falar sobre os dízimos e as ofertas. Assim, eu quero convidá-los a ler a palavra do Senhor, lá em Mateus 6, aonde fala nos versículos 19 a 21, sobre os tesouros do céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Queridos, é um momento extremamente importante, porque assim nós conseguimos perceber realmente o carinho e o amor de Deus para conosco, dizendo que nós sabemos que o dinheiro não é uma coisa má, né? Nós sabemos que o dinheiro é uma coisa neutra, na verdade, aonde nos auxilia a continuar a fazer o trabalho do Senhor aqui na terra. Precisamos e somos felizes porque o Senhor nos dá, né? Nós realmente entregamos para a obra do Senhor uma parte daquilo que o Senhor nos dá com muita alegria. Então somos felizes realmente porque conseguimos e temos tudo aquilo que nós precisamos, mesmo sem merecer. Vamos nos atentar, pedir ao Senhor direcionamento e condições para dizimar e ofertar com alegria, não acumulando somente bens materiais, né? Porque nós sabemos que viver com conforto é muito bom, é muito importante, mas que o nosso maior tesouro não está aqui na terra, mas sim lá no céu, na glória junto com o Senhor. Quero convidá-los todos a orar para que o Senhor possa continuar nos abençoando, assim como Ele tem feito sempre. Senhor meu Deus, meu Pai querido, graça nós te damos, meu Deus. Obrigada, porque o Senhor é fiel conosco. Como nós gostaríamos e pedimos, mesmo sem merecer, Senhor, todas as bênçãos que nos são dadas. Temos condições de dizimar, de ofertar na tua casa, para que a obra do Senhor continue, meu Deus. Assim, nós agradecemos por tudo. Nos dê condições de fazer isso com alegria, condições aos nossos irmãos que, nesse momento tão difícil, nessa fase crítica econômica no qual o nosso país e o mundo têm vivido, não tem condições de estar dizimando e ofertando como gostaria. Oh, meu Deus, faça com que essas pessoas sintam no coração a vontade real de ofertar com alegria ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, meu Deus. Muito obrigada, recebemos abençoados tudo isso que o Senhor tem para conosco. Assim, nós oramos gratos. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, que tem me dado e de falar um pouco a importância da igreja para mim e para a minha família. Eu quero voltar um pouquinho ao passado, mais ou menos há 22 anos atrás, quando pela primeira vez eu subi aquela rampa ali da nossa igreja e eu entrei aqui dentro desse templo e eu fui muito bem recebido. Para mim foi paixão à primeira vista, Eu passava por uns momentos muito difíceis. Eu precisava de tudo eu precisava um pouco, no âmbito profissional, educacional, familiar, espiritual, principalmente. Então aqui eu tive esse privilégio. Fui muito bem acolhido, com muito amor, e aqui eu congreguei, aqui eu batizei, aqui criamos a nossa filha nos caminhos do Senhor, e a igreja tem sido para mim maravilhoso. Eu vejo que com essa pandemia abre mais a nossa mente, o nosso coração, o quanto é importante a igreja para nós, o quanto é importante a presença do irmão, o relacionamento com o irmão é para a nossa vida. Então a igreja, para mim, ela não pode deixar de existir esse convívio, esse relacionamento, Então, para mim, eu acho uma coisa muito importante. Igreja, para mim, é fundamental, no nosso crescimento em Cristo. Eu nasci num lar católico, bem praticante, e foi ali, na família, que eu adquiri os meus primeiros passos. Temor a Deus, compromisso com Deus, porque
eu era bem praticante, né, com os meus pais, minha família. Então, ali foi os meus primeiros passos. Mas, até os 12 anos. Depois, eu não quis mais, né, não frequentei mais nenhuma igreja. Somente já na vida adulta, né, quando eu me converti, eu e Daniel já tínhamos 2 anos morando junto. E foi a igreja que me instruiu, que nos instruiu, né, a casar, a ter um compromisso com Deus e com a igreja, né, seguir os passos do Senhor fielmente, como a Bíblia nos ensina. Então, com o apoio da igreja, nós nos casamos, né, e depois de 4 anos veio a Mariana, né, e educamos, a instruímos também no caminho do Senhor, né, servimos ao Senhor servimos a igreja desde que nos convertemos, né, seja, né, lavando o banheiro ou ajudando na liturgia do culto, servindo a igreja. É um prazer para mim servir. E quando preciso, é na igreja que eu encontro apoio, orientações, né, para continuar seguindo. Não que não temos mais problemas desde que nós começamos a congregar, desde que começamos a servir ao Senhor. Os problemas continuaram, os desafios continuaram. Mas teve um momento em que eu bati na porta do escritório do pastor e falei: pastor, não consigo sozinha, não consigo mais. Encontrei apoio, né, fui instruída na palavra do Senhor para prosseguir. E por isso nós continuamos, né, crendo no Senhor, crendo, né, que o Senhor é a estrutura familiar. E a igreja é fundamental para eu entender, né, a necessidade que eu tenho de andar no caminho do Senhor, a necessidade que eu tenho de prosseguir com os irmãos. Quando eu preciso de oração, é os irmãos que eu procuro, né? Aqui na igreja que eu encontro apoio nas dificuldades. A importância da igreja na minha vida é a comunhão em Deus em si. Eu cresci aqui, fui apresentada nessa igreja e sempre gostei de vir para cá nos cultos. Quando tinha culto, não ia para outro lugar de jeito nenhum, estava pronta. É um lugar em que eu gosto de estar. E eu tenho umas memórias assim daqui da igreja que até hoje, quando eu converso com alguns amigos ou até mesmo os meus pais, eu falo, cara, como o tempo passa rápido, né? E a gente não percebe. Muitas vezes durante o culto, quando era criança, eu saía correndo assim pelo pátio, descia lá embaixo naquele estacionamento e caía e arranhava e voltava e dormia entre o vão dos bancos da igreja na hora do culto, já caí da escada lá do fundo, sempre muito arteira, né? E desde sempre eu gostei de subir lá no púlpito para cantar, dançar, me davam um microfone sem o cabo, sem o fio, para eu cantar junto, né? E eu me achava a estrela lá em cima. E é interessante que hoje eu atuo no Ministério de Louvor, tem 1 ano. Eu me batizei dia 7 de julho de 2019, se eu não me engano. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Isso me ajudou a afirmar mais em Deus, a fortalecer mais a minha fé. E assim, a igreja para mim é um lugar em que eu amo estar. E eu tenho certeza que eu ainda irei frequentar e atuar por muitos anos. Quero que meus filhos cresçam na igreja. E assim, foi aqui que eu colhi muitas amizades que hoje não estão mais na nossa igreja, né? Tomaram outros rumos, mas ainda assim tenho contato. E espero que a nossa igreja cresça cada vez mais, a cada ano. E é isso, eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E até onde eu cheguei. E sou muito grata também por estar atuando no Ministério de Louvor. Gente, é maravilhoso servir na igreja. Isso eu posso provar para vocês, de verdade.
Mas é isso, e eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui hoje sobre a minha passagem, a minha vida, a minha trajetória na igreja. Pessoal, a minha maior experiência, assim, em relação à igreja, o quanto nós somos amados pela igreja, é quando nós passamos por momentos difíceis. Quando eu perdi meu pai, eu percebi ali como que as pessoas amam a gente e a gente não sabia, certo? A igreja toda veio me abraçar, não só cumprimentar, não, mas dar aquele abraço e colocar à disposição se alguma coisa eu precisar. Aí, em todos os momentos que a gente passa, nós tivemos da enfermidade da Eliane, início do Covid-19. Então, a gente vê ali a preocupação das pessoas, a preocupação da igreja, da liderança, do pastor, né? Então, aquela corrente de oração, aquela preocupação com a melhora, com o bem-estar do próximo, isso eu tenho vivido constantemente na igreja. E para isso não tem preço. Não tem preço, não há valor que pague este amor tão grande que os irmãos passam para a gente. Então, eu falo para vocês hoje o quanto é importante, é valoroso, você entendeu? O momento de igreja, viver igreja, isso é importante demais para nossas vidas. Entendeu? Então eu falo para vocês, não desanime da igreja, não desista da igreja. A igreja está aqui para reunir juntos, não só cultuar, louvar-se, não, mas para orar junto, para chorar junto, para uma ajuda financeira junto. Isso aí, nós estamos aqui à disposição para isso, entendeu? Em todos os momentos, eu vejo que a igreja, ela tem cumprido o seu papel nessa terra. Então, eu peço para você, não desista da igreja. A igreja vale a pena e vale muito a pena. Amém? Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Meus irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, seja pelo smartphone, tablet ou notebook, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 42 ao 47, e depois nós vamos ler no capítulo 4 de Atos, versos 32 ao 37. Primeiro estaremos lendo Atos 2, 42 ao 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Agora, Atos 4, 32 ao 37. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse, ser sua, alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositava aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero convidar você para orar comigo antes de fazermos a exposição da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te dar graças por estarmos aqui neste domingo, compartilhando a tua palavra, e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e graça para ministrar a palavra com fidelidade e com graça de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Alguém escreveu, alguns anos atrás, que a igreja, quando começou no Oriente, ela era uma comunhão. Depois a igreja foi para o Ocidente, especialmente para a Europa, para Roma, mais propriamente dita, e ela se tornou uma instituição. Depois, esta igreja cruzou o oceano e chegou na América. Então dizem que a igreja se tornou um negócio. Infelizmente, essa é a perspectiva que muitas pessoas fora da igreja têm da igreja, um negócio. Outros que estão dentro da igreja não veem a igreja apenas como uma mera instituição, uma organização religiosa, que precisa sobreviver com as suas estruturas. Mas graças a Deus, que ao longo dos anos, Deus sempre preservou o conceito bíblico de igreja. Nós temos tratado sobre isso em todo esse mês de agosto, e um dos conceitos bíblicos de igreja é que a igreja é uma comunhão de irmãos, como o credo apostólico nos diz, a comunhão dos santos, daqueles que foram chamados por Deus para uma vida separada para Ele, dedicada para o Senhor. E nós percebemos isso ao ler as primeiras páginas do livro de Atos, que narra o início desta igreja do caminho, essa igreja de Cristo, essa igreja cristã. E há um interesse, uma observação de Lucas, que é o autor desse texto de Atos, em preocupar-se em retratar o estilo de vida desta igreja. Não quer dizer com isso que esta é uma igreja perfeita, porque ao ser constituída por homens imperfeitos, e tratamos sobre isso na última ministração, é lógico que essa igreja não será perfeita, mas essa igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo. Esta igreja está debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. E esses irmãos começam a manifestar um estilo de vida que serve de referencial para nós, na igreja do século XXI. Para que não nos pareçamos como apenas uma organização religiosa, uma instituição fria, muito menos com uma igreja de mercado, uma igreja de business, de negócios. A bem da verdade é que nos dias de Jesus, o judaísmo já se tornara profundamente institucionalizado, frio e um negócio também. Não é à toa que Jesus, ao entrar no templo, ele tem que derrubar a mesa dos cambistas que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócios e não uma casa de oração para acolher as pessoas que estão interessadas em Deus. E no finalzinho desse capítulo 2, Lucas começa a falar um pouco com a gente sobre a vida em comunhão, em comunidade desta igreja. E nós estamos encerrando hoje essa série de pregações sobre igreja, porque eu devo me importar. Porque uma das coisas importantes na vida da igreja é a sua vida em comunidade. A igreja é uma comunhão daqueles que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. E Lucas diz que no verso 42 que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, mas também na comunhão. Eles não eram apenas uma igreja, como a igreja de Éfeso, que foi muito bem retratada pelo Senhor Jesus nos dias do apóstolo João, na ilha de Patmos, em Apocalipse. É uma igreja que não era apenas uma igreja conceitual, que se preocupava muito com a doutrina, 100% com a teologia, mas se esquecia do relacionamento apaixonado com Deus e uns com os outros.
Essa igreja em Jerusalém, que se inicia aqui, ela tem compromisso com a verdade. Ela tem compromisso com a palavra de Deus. Ela persevera no ensino dos apóstolos. Essa igreja que foi edificada no ensino dos apóstolos, que receberam do Senhor Jesus. Então eles têm compromisso com a verdade do Evangelho, mas não só isso, eles têm também um compromisso com o relacionamento, a vida comunal, a comunhão desses irmãos. Eles não só perseveravam na doutrina, mas perseveravam também na comunhão. E essa comunhão se manifestava no partir do pão e nas orações. Esse partir do pão, mais propriamente, a ceia, uma das ordenanças importantes que Jesus deixou para a igreja. Então eles perseveravam também, e a maneira deles manifestar essa comunhão era também participando da ceia do Senhor. E também nas orações, não somente na ceia, mas eles também participavam de reuniões de oração na casa deles, na casa dos outros irmãos. É bom lembrar que eles não têm um templo ainda. A partir do século IV é que eles começam a ter templo. Passaram mais de 300 anos sem ter um templo, e o templo que eles se reuniam aqui por serem judeus era o templo judaico. E eles não participavam lá dentro, né, do átrio, do Santo dos Santos, não, porque era o sumo sacerdote e os sacerdotes que entravam lá. Então os judeus comuns, que não eram sacerdotes, eles participavam das reuniões ali no átrio, né, no pátio do templo. Mas essa igreja orava, e a gente percebe desde o capítulo 1 que eles estão na casa de Maria e eles oram. No capítulo 2, quando eles recebem o Espírito Santo, eles oram. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo ao templo para orar. No capítulo 4, quando são ameaçados pelo Sinédrio, que é o Tribunal de Justiça Judaico, a não continuar pregando sobre Jesus, diz que Pedro e João voltam à casa dos irmãos, onde eles estão reunidos ali, e eles oram ao Senhor. Então essa igreja é uma igreja que persevera na oração também. E essa comunhão se manifesta na oração. De maneira que, quando nós estamos reunidos em oração, seja aqui na igreja, no templo, e próximo final de semana já estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, graças a Deus por isso, mas nós precisamos também perseverar na oração, nas nossas casas, nos lares, nos pequenos grupos de comunhão e discipulado, e também eu diria, perseverarmos nessa oração de uma maneira virtual. Durante esse tempo da pandemia, nós temos usado plataformas digitais para promovermos salas virtuais de oração. Então nós estamos vencendo a distância, a geografia, e orando uns com os outros, orando pela nossa cidade, manifestando essa comunhão também na oração. E o texto diz no verso 43 que em cada um havia temor, e muitos sinais extraordinários eram feitos pelos apóstolos. Na comunhão da igreja, eles também experimentavam os milagres de Deus e também eram agentes de Deus para que os milagres de Deus se manifestassem na vida de outras pessoas. O verso 44 diz que todos os que criam estavam juntos ou unidos e tinham tudo em comum. É interessante notar que no capítulo 4 também, verso 32, vai dizer que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Então, assim, quem é essa igreja? É a multidão dos que creem. Creem em quem? Em Jesus. A partir do momento que eu sou um crente em Jesus, eu preciso viver em comunhão com aqueles que creem no Senhor Jesus. E tinham tudo em comum. Eles tinham em comum o propósito, a esperança, a fé, o Senhor, o batismo, a ceia, as orações, os negócios, os bens, o tempo. Eles compartilhavam tudo. E o texto diz no capítulo 4 que tudo que eles tinham,
eles não consideravam propriamente deles, mas eles compartilhavam com os outros irmãos. E aí você vê que essa vida em comunidade é fruto de uma obra do Espírito Santo que derrama graça no coração desses irmãos. Não é um projeto político de comunismo, nem de socialismo, não é um projeto social vindo do Estado, mas é um projeto da graça de Deus, do agir do Espírito Santo no coração desses irmãos. É algo espontâneo, natural. O texto vai dizer no capítulo 4, no verso 33, que havia imensa graça de Deus na vida desses irmãos, dando testemunho com coragem acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E é por isso que eles têm aqui um exemplo prático, vivo, de Barnabé, que vende uma propriedade e deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos, ou seja, entrega à igreja, para que a igreja pudesse assistenciar os necessitados. Mas isso era fruto do trabalho, da graça de Deus fluindo no coração deles. Não é uma coisa imposta. Às vezes eu vejo alguns irmãos querendo impor um socialismo cristão para a sociedade, um comunismo cristão para a própria igreja. Mas eu vejo essa igreja aqui vivendo não o comunismo, mas a comunhão, a comunidade. Antes deles terem os seus bens em comum, eles têm Cristo em comum. Eles são irmãos em Cristo. Deus é o Pai deles. Jesus Cristo é o seu irmão. Isso significa, e isso inicia a nossa comunhão uns com os outros. É porque nós estamos em Cristo. Como eu tenho dito a vocês, eu só conheço a vocês, e vocês só conhecem a mim nesta igreja em Cuiabá, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Talvez nós nunca nos conheceríamos se eu não estivesse envolvido com a obra de Deus, sendo um pastor, nunca estaria aqui em Cuiabá, pastoreando, melhor dizendo. Mas por causa do Evangelho, do ministério pastoral, da igreja, nós temos essa comunhão. E a comunhão está ligado à nossa irmandade. E o verso 45 diz: vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Isso aqui não é uma utopia, socialista, política. Isso aqui não é um idealismo. É a realidade que eles estão vivendo. Eles fazem isso de uma maneira natural. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos irmãos em Corinto, no capítulo 8 e no capítulo 9, ele vai dizer no capítulo 8 que os irmãos da Macedônia, aquela região ali de Filipos, quando souberam da necessidade dos irmãos em Jerusalém, que estavam passando dificuldades, porque houve uma fome generalizada naquela época, aqui nessa região da Judéia, diz o texto que Paulo fala assim: esses irmãos da Macedônia rogaram para ajudar os irmãos da Judéia. E ele diz assim: mas antes deles darem os bens deles, alimento, dinheiro e roupa, eles deram a si mesmos. Isso é importante, porque o que é que está acontecendo aqui? Esses irmãos da igreja nascedora, da igreja primitiva, eles se dão aos outros, eles dão o que eles têm para os outros, porque eles já se entregaram a Cristo. E eles não só apenas estão entregando as suas coisas, mas eles estão entregando a si mesmos. Muitos se propuseram a atravessar a estrada para poder levar os donativos, como Epafrodito fez isso. Então, esta igreja está debaixo de graça, da graça de Deus, e perseveravam de comum acordo todos os dias no templo,
e partindo pão em casa, comiam com alegria e a simplicidade de coração. Aqui eles estão também na casa deles fazendo isso. Eles se reúnem, eles se conhecem, eles têm relacionamento, né? Eles não são cristãos nígias, misteriosos, ninguém sabe onde eles moram. Não, eles se reúnem nas casas e eles comem do pão, né? Tomam a ceia, mas também eles comem pão, comem a sua alimentação normal, estão fazendo suas refeições, jantando, almoçando juntos. É uma vida natural. Isso é fruto de um relacionamento com Deus e uns com os outros. Não é nada projetado, planejado, orquestrado por um líder. Não, é algo orgânico, natural, fluindo na vida desses irmãos. Comiam com alegria e simplicidade de coração. A alegria nessa igreja. Eles são cristãos, mas eles são alegres. E não é porque não tem dificuldades, não tem perseguição, não é nada disso, não. É porque a alegria do Senhor está superando e suplantando a dor. Essa que é a verdade. E louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa graça de Deus na vida dessa igreja transbordava de tal maneira que isso caía também na graça das pessoas fora da igreja. Muita gente queria saber o que estava acontecendo nesta igreja. Por que a vida daquele senhor, daquela senhora, daquele jovem mudou? Foram atraídos pela vida, pelo estilo de vida, por Cristo na vida deles. Mas tudo isso é fruto de quê? De uma comunhão vertical, uma comunhão com Deus, e uma comunhão horizontal, uma comunhão com os irmãos. É o que nós diríamos em relação ao grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então esta é a comunhão cristã. É uma comunhão que se dá no nosso relacionamento de amor para com Deus e no nosso relacionamento de amor com os nossos irmãos. E isso é bem interessante, porque esta comunhão é muito prática. Ela não é apenas um conceito teológico. Talvez eu diria que eles começaram na prática e depois eles foram conceituando bíblica e teologicamente o que é a comunhão cristã, especialmente o apóstolo João e o apóstolo Paulo vão estruturar esse conceito bíblico de comunhão, de coinonia cristã. E essa comunhão é interessante porque ela não se restringe apenas a compartilhar os nossos bens, a ter um tempo de oração com os nossos irmãos, a nos reunirmos para compartilharmos a palavra de Deus com aquilo que Ele tem falado conosco, mas também é compartilharmos ou fazermos parte juntos dos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola à igreja que está sendo perseguida, espalhada por vários lugares, como Ponto, Ásia, Galácia, Capadócia, por exemplo, na região da Turquia hoje, Pedro diz, olha, nós tivemos o privilégio de participarmos dos sofrimentos do nosso Senhor. E nós precisamos perseverar em seguir a Ele, sabendo que muitos outros irmãos estão passando por essas perseguições, por esse sofrimento. Então, não é um privilégio somente de vocês, mas de todos os irmãos em toda a face da terra, que eles conheciam naquela época. De pessoas que haviam abraçado
a causa do Evangelho, assumindo um compromisso verdadeiro com Cristo, certamente estavam sofrendo e compartilhando dos sofrimentos do Senhor. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições e que nós seríamos perseguidos porque nós não somos do mundo, como ele do mundo não é. Porque nós havíamos recebido ou receberíamos a sua palavra e isso incomoda o mundo. Então nós seríamos perseguidos. E é por isso que no finalzinho da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai dizer que ele trazia no seu corpo os restos mortais do Senhor Jesus. E ele está falando do sofrimento que ele está experimentando por causa do Evangelho de Jesus. Então, ser cristão vai implicar também na comunhão, no sofrimento. Mesmo que a gente não esteja sofrendo por uma perseguição espiritual, religiosa, mas há muitos irmãos em Cristo, nossos, que estão no Oriente Médio, na Índia, no Paquistão, que estão sofrendo por causa disso. E quando eles sofrem, são perseguidos, nós também somos perseguidos. Não podemos fazer cara de paisagem e achar que não tem nada a ver conosco. Há muitos cristãos hoje em Angola que estão morrendo decapitados, degolados, decepados. E nós temos notícias disso. As mídias sociais estão aí para noticiá-las. Às vezes as grandes mídias não noticiam. E nós estamos participando disso. E nós precisamos orar por essa igreja perseguida. Precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia desses irmãos, dessas famílias. Então nós participamos disso. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, por exemplo, ele vai dizer que nós somos membros do corpo de Cristo. Não apenas dessa igreja local aqui na cidade de Cuiabá. Nós fazemos parte de um povo, que é a igreja. E quando membros desta igreja sofrem, nós também sofremos. Assim como membro de um corpo, do nosso corpo, quando está doendo, todo o corpo dói. Quando o dente dói, o corpo dói. Quando o dedo dói, o corpo dói. E é isso que Paulo está dizendo, nós precisamos viver essa comunhão. Não apenas na questão dos bens, da oração e da palavra, mas também do próprio sofrimento. E a comunhão com a verdade do Evangelho, comunhão com a verdade de Deus, comunhão com Jesus Cristo verdadeiro, com Jesus Cristo de Deus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola aos irmãos, uma carta universal, no capítulo 1, ele diz que estava escrevendo aos irmãos para que eles pudessem ter comunhão uns com os outros e comunhão com eles. Porque a comunhão deles era com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E ele vai dizer lá no capítulo 1, se estiver enganado, ali no verso 7, ele vai dizer assim: se andarmos na luz, como ele, Jesus Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por que o João está falando isso? Porque João está muito preocupado com a verdade do Evangelho acerca da pessoa e da identidade de Jesus. Muitas pessoas, especialmente os gnósticos, estavam negando que Jesus veio em carne, negando outros que Jesus era o Filho de Deus. Então João vai dizer, todo aquele que nega a humanidade e a divindade de Cristo, não tem parte com Cristo, não conheceu a Cristo. E aí na sua segunda epístola, o apóstolo João, na sua segunda epístola, ele diz, olha, aqueles que vêm com esse ensinamento, dizendo que Jesus não veio em carne, negando a sua humanidade ou a sua divindade, vocês não podem se associar com eles, não podem ter comunhão com essas pessoas. Ele chega a dizer assim, nem recebo na casa de vocês, não tenham comunhão com essas pessoas, porque elas negam Cristo, que pode realmente salvá-las. Então, a comunhão cristã implica também uma comunhão com a verdade do Evangelho. E quando ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, significa
que primeiro nós precisamos andar na luz da verdade da palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. E a palavra é a luz para o nosso caminho, conforme o Salmo 119, não é verdade? Mas também andar na luz significa viver uma vida de verdade, de transparência, e não de mentiras ou enganos. Porque esse mesmo João, apóstolo, que escreveu o seu evangelho, ele vai dizer no capítulo 3, documentando as palavras de Jesus, ele diz que as pessoas que faziam mal, elas viviam nas trevas e queriam continuar nas trevas. Por quê? Para que as suas obras não pudessem ser vistas. Mas aqueles que estão na luz, tudo faz às claras, porque não tem vergonha, não tem do que esconder. Então, uma vida de comunhão cristã significa uma vida de verdade, de sinceridade, num relacionamento entre irmãos na igreja. No capítulo 4 da sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja, a mim e a você também, querido, dizendo assim: falai a verdade uns com os outros, ou uns aos outros, porque somos membros do corpo de Cristo. Ele justifica. Ora, se nós somos membros do corpo de Cristo, não cabe mentira, engano em nosso coração, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Eles precisam ser pautados pela verdade que nós cremos e que nós abraçamos, que é mais do que um conceito teológico. Essa verdade é uma pessoa, essa verdade é Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa aplicar esta palavra no nosso coração, e que a vida da igreja, que a vida da sua igreja, da nossa igreja, seja uma vida marcada pela comunhão cristã, a comunhão dos santos, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso testemunho e da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que alegria foi termos expressado estes atos de culto ao Senhor. Eu creio que você foi abençoado, edificado pela palavra do Senhor, e cremos que o Senhor recebeu a nossa adoração desses momentos. E cremos também que muito em breve nós estaremos celebrando ao Senhor na nossa igreja, com todos os irmãos em congregação. Vamos orar ao Senhor agora, agradecendo por este culto? Senhor Deus, nós te agradecemos por estes momentos de adoração ao Senhor. Que maravilhoso, Senhor, é podermos fazer isto. É precioso, Senhor Deus, nós olharmos, refletirmos a nossa vida e percebermos que o Senhor nos abençoou com vida, com segurança, para ministrarmos, Senhor Deus, culto a Ti, ó Pai. Que precioso. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor recebeu e o Senhor edificou as nossas vidas com a Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, colocá-la em prática e vivermos cada dia mais, Senhor Deus, segundo o Teu propósito, agradando ao Senhor, que o nosso viver reflita isso, que o nosso viver seja um constante ato de adoração ao Senhor e gratidão ao Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a semana de cada irmão. Senhor Deus, que a paz, a alegria esteja no coração de cada irmão, que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar. Nós cremos em Ti, oramos diante do Senhor, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor recebeu nossa adoração e o Senhor está conosco todos os dias. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero aproveitar agora e orar com você, impetrando a bênção apostólica. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela Tua palavra,
pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. E agora nós queremos impetrar a bênção apostólica. E agora, irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, que a comunhão dos santos em Cristo permaneçam com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e uma boa semana, em nome do Senhor Jesus.